Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão me vendo depois de algum tempo, né? Ainda tô aqui, ó, tentando me recuperar aqui da cirurgia, tá vendo? Tô um pouquinho machucado, mas logo tô de volta. A expectativa é que eu esteja de volta e, sei lá, acho que terça-feira, tá? Um pouquinho antes da viagem para Porto Alegre para acompanhar Atlético e Internacional direto do Beira-Rio, pela jornada KTO, jornada esportiva da Atletis e, claro, pela CWB Destinos também, que vai proporcionar nossa ida em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil em 2026. Eu quero falar sobre um tema muito importante aqui para vocês, que é sobre Felipe Schickett. A ressurreição de Felipe Schickett, um jogador que estava praticamente, vamos colocar, um pé e meio, 99% fora do clube, tá? Agora, retoma as rédeas, é o grande destaque junto com o Bruninho, com o Claudinho. Acho que o Felipe Schickett até um pouquinho acima agora com esse último jogo contra o Galo Maringá, desse time de aspirantes do Atlético, tá? Então vamos trazer um pouquinho mais, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre como as coisas estão indo. Vale lembrar, Felipe Schickett, antes da Taça FPF, era considerado, até pela comissão técnica do Atlético, a gente conseguiu apurar um jogador que ia ser descartado, um jogador descartável, seria negociado. Apuramos também que o jogador seria negociado até para o futebol de fora do Brasil. Apesar de, sim, ele ter tido propostas aqui da Série B, né? Volta Redonda, Operário, alguns clubes realmente bateram na porta do Atlético para emprestar o jogador, mas o Atlético visava uma transferência em definitivo do atleta para fora do Brasil. Vem a Taça FPF. Felipe Schickett vai muito mal na Taça FPF. Tem um bom jogo contra o UFC Cascavel e depois as coisas desandaram para ele. Enfim. Logo depois disso, tá, vem um choque de realidade. Vem uma virada de chave para o Schickett chegar, olha, se não for agora, não é nunca mais. Ou não será pelo Atlético. E esse choque de realidade para o Schickett ele é tão importante para a gente trazer aqui, que a gente consegue ver ele no início do Paranaense, um pouco ainda segurando a perna um pouquinho ali, um pouco em dúvida do que fazer, do que não fazer, mas logo depois estoura. A gente está falando de um jogador que consegue criar N chances de gol, criou o Peixoto, criou o Bruninho, criou várias chances de gol. Estamos falando de um jogador que tem mais 3 gols, né, na temporada. Então, assim, quando a gente fala de Felipe Schickett agora, a gente fala de um jogador que ele já merece as oportunidades, que já merece a gente estar falando um pouquinho mais dele e até uns números que a gente traz dele, né? O Felipe Schickett tem 3 gols, ele tem uma assistência e até a gente está contabilizando, né, os melhores em campo pela Atlético. Todas as lives de pós-jogo a gente contabiliza, né? O número de vezes que a pessoa foi melhor em campo na temporada. Nós estamos falando de Felipe Schickett tendo 2 vezes isso. Bom, vai subir? Não vai subir? Eu não sei. Eu acho que essas aparições são o bastante para o Felipe Schickett estar presente, no mínimo, na equipe principal, ou no mínimo conseguir uma renovação de contrato. Porque ele parece o jogador mais associativo, de melhor finalização, que a gente tem nos 2 elencos. Mas ficar muito de olho nessa evolução do Schickett. Porque, pra mim, ele merece. E merece muito. Porque eu critiquei muito o Schickett. E olha, fez valer. Fez valer porque o Schickett aparentemente leu todas as críticas, deu mentalmente, né? Viu o que ele poderia fazer de melhor, fez melhor e agora as coisas caminham muito bem pro Felipe Schickett. Beleza? Meu palpite, eu acho que ainda não sobe, mas ele renova o contrato. Vamos ver. Quero saber de vocês nos comentários também, o que vocês acham. E claro, logo tô de volta, tá? Tô ainda bem machucado, que vocês podem ver, né? Pô, aqui ainda tá, difícil até de vocês verem pela tela aqui, mas logo estamos de volta. Não vou ficar com o cabelo igual do Canobre, não, tá? Eu quero deixar meu cabelo raspado aí também, tá? Mas, ó, tá ainda bem machucado, espero estar de volta para aparecer nas lives para vocês. Meu rosto agora desinchou, então posso estar aqui conversando com vocês também mais uma vez, agora via vídeo, tá bom? Logo nos vemos, senão a gente vai se ver só na jornada esportiva, mas eu acho que na central de mercado de amanhã a gente vai conversar, tá bom? Tamo junto, um abraço, valeu!